dessa ideia. Nós nunca queremos colocar em dúvida a fé que as crianças ou as pessoas recebem de casa. Não temos assim, a escola não tem esse direito, isso tem que ser respeitado das diversas religiões. Então, dentro de uma sala de aula, eu estou dentro de uma sala de aula, eu tenho que ter a consciência de que não estou na igreja. E então, dentro da sala de aula não cabe a questão dogmática, né, no ensino religioso. Então, dentro da teologia luterana, nós não temos dificuldade em lidar com as mais diversas religiões através do ensino, na educação, no ensino religioso. E depois, assim, segundo a CONER, né, que é o órgão que a luterana também está junto, são várias religiões que se reúnem e são, assim, são os pontos fundamentais que é a base de todos, que não contradiz outra. Eu conheço isso. Nós temos no CONER também um representante da nossa igreja, é o nosso primeiro vice-presidente da igreja, o pastor Arnildo Schneider, de Porto Alegre, e ele participa, é um membro da nossa igreja que faz parte do CONER. E no trabalho não é as divergências, e sim o que une as religiões, o que todas falam. Né? E nós trabalhamos no ensino religioso das nossas escolas, especificamente a Bíblia. Né? E então cada um na sua fé, na sua prática religiosa, que seja orientado pela palavra de Deus no uso, né, e na prática da vontade, na fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então vamos falar de Lutero, né? Certo. Martinho Lutero, não é Martinho, é Martinho. Martinho Lutero. Tem gente que discute isso, porque é Martin Luther. E eu já tentei pesquisar e saber, até hoje não consegui. Por que é colocado no diminutivo, Martinho? Martinho Lutero, né? Não sei exatamente qual a razão, existem várias versões. Dele? Pelo certo, o correto seria Martin Luther, né? Não, qual é a origem dele? Alemã. E na realidade a história dele é muito linda, vi um filme essa semana. Jovem mesmo, né? Ele já começou a discordar, a ver muita coisa que ele não concordava dentro da Igreja Católica, que eram as indulgências, não é isso? Certo. O ponto principal foi esse, né? Certo. E pelo que eu vi no filme, pelo menos, ele sempre respeitou a Igreja. Sempre respeitou, mas ele pensava. Né? E ele quis traduzir a Bíblia também, não é isso? Por alemão? Pois é, Rosângela, E a Igreja Católica não queria que isso acontecesse? Particularmente, para mim é um grande privilégio estar aqui nessa data, 31 de outubro, que lembra o movimento da Reforma, 31 de outubro de 1517. Então, se não me falha a memória, 492 anos atrás. Né? E esse movimento da Reforma é, sem dúvida, um dos movimentos mais lindos, mais proveitosos e úteis que aconteceram sobre a face da Terra até hoje. Nós, aqui dentro de uma cultura da América Latina e brasileira, onde que até pouco tempo predominava o catolicismo, em parte, a sociedade em geral tem uma visão a respeito do movimento da Reforma como adversário da Igreja Católica. E isso, de acordo com o estudo feito, o aprofundamento dessas questões... Mas é uma reforma. Exato. E ele não se estabelece só dentro da religião. Ele vai além, né? E ele tem influência na tua vida como comunicadora, na tua vida como professora, como mãe, na minha vida como pastor, na vida das crianças, dos jovens. O movimento da Reforma tem a ver com a vida de todos nós. Porque teve esse conflito do movimento da Reforma com a Igreja Católica da época. Então, por essas questões humanas, a Igreja Católica considerou o movimento da Reforma como inimigo. E por sua vez também... Não era para ser levado... Os luteranos também, né? E você percebe, assim, como o filme que você menciona, ele trata apenas de uma época, né? Do tempo já do Lutero adulto, né? E de algumas realizações e fatos do movimento da Reforma. Mas é muito interessante, tem muito que se falar. Eu aqui me sinto muito pequeno, né? Poderia abordar só alguns assuntos. Nós poderíamos assim falar assim, das questões existenciais do ser humano e as questões existenciais do ser humano precisam de respostas.
E isso é o que originou, né, que deu, que fez com que o movimento da reforma fosse desencadeado. Sim. Então, assim, ele não, na realidade, ele não estava contra a Igreja Católica, tanto é que ele sempre... Sem dúvida, se teve alguém que levou a sério a igreja dele e era a Igreja Católica, foi ele. Não tem dúvida. E na realidade, tinha que modificar muita coisa. O povo acreditava, estava acreditando muitos anos naquilo, no que eles passavam. Realmente, foi difícil para eles também. Poderia ter sido feito de outra maneira, mas é como o senhor falou, são os humanos. Não era a religião em si, são os humanos. Foi-se criada uma nova Bíblia? Não, de forma... É o que me passou. Não. Na realidade só foi traduzida. Eles não queriam que fosse traduzida. A Bíblia não era... Por que eles não queriam que fosse traduzida para o alemão? Porque a Bíblia é grega, né? O status quo da época, assim, a situação, né, social, mais de 90% da população mundial era analfabeta. Imagina que horror. Era isso também. Exato, né? Claro. Então ninguém conhecia a Bíblia. E no momento que as pessoas, né, a cultura mudou, né, as pessoas aprenderam a ler e escrever, esse é um dos aspectos mais lindos também, mais importantes, e que infelizmente é esquecido. Quer ver uma coisa? Quando você olha num calendário, né, uma data alusiva ao movimento da reforma, quase sempre está escrito lá assim, movimento da reforma luterana, ou reforma luterana. Eu não gosto desse termo porque ele restringe. Aí as pessoas em geral leem ali, reforma luterana. Eu não sou luterano, não tem nada a ver comigo. Eu gosto sempre de dizer para os alunos, em todos os momentos aqui manifesto a respeito, chama-se movimento da reforma. Lutero foi um dos líderes, um dos instrumentos que Deus usou, uma pessoa espetacular, fantástica, mas ele também tinha os seus erros, os seus defeitos, né, as suas falhas, mas ele era uma pessoa, né, pelo poder da fé em Cristo, ele fez essas grandes obras, né? Mas nós temos outras pessoas, por exemplo, um que não foi pastor, não foi padre, um leigo, ele era um professor de grego, uma pessoa fantástica, um grande mestre, um dos maiores mestres da humanidade, Melanchthon, né? E se não fosse o Melanchthon, o movimento da reforma não teria ocorrido. Foi o Melanchthon que defendeu o movimento da reforma diante do imperador Carlos V, lá em 1500 e pouco, e com os representantes do Papa, e isso está no livro de Confissões Luteranas, né? Então vejam, esse Lutero veio depois, né? Porque ele veio depois dele ainda. Assim, o nome Lutero, né? Porque é o movimento da reforma. O nome do movimento da reforma. E aí Lutero se vinculou a Lutero porque ele foi um dos líderes. Mas nós não podemos cometer a injustiça de dizer que foi só Lutero, né? Exato, ele foi um maravilhoso instrumento, e por isso ele é um exemplo de fidelidade, de fé, de confiança em Deus. Mas teve muita gente, e antes dele também muitas pessoas que deram até a sua própria vida por essa causa. E tudo isso é apaixonante, esse assunto. Né? E é a herança que nós recebemos. E qual foram as grandes reformas, assim? Eu não sei se... eu sei que pastor casa, padre não. Isso faz parte, não? Ou é só costumes? O casamento dos padres. Isso. Tanto é que o Lutero casou, né? O celibato, né? O voto de celibato obrigatório aos padres. Isso entrou antes do movimento da reforma. Né? E... Bom, aí nós não temos assim, espaço e tempo assim, para analisar essa questão, né? Mas isso foi antes do movimento da reforma. Não, acho que a principal de todas é não cobrar indulgência, né? Exato. Não tem isso aí.